Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que está em todos os jornais aí, que saiu agora há pouco, né? Que foi esse discurso do Lula na abertura da ONU que aconteceu hoje pela manhã, né? Hoje você vai estar vendo o vídeo amanhã, então na verdade aconteceu ontem, né? Eu trouxe aqui, eu assisti todo o discurso, pontuei trouxe alguns pontos, né, do que ele falou e tem dois pontos muito importantes que eu preciso que você entenda. E se você não percebeu esses dois pontos nesse discurso, são pontos muito importantes e que podem guiar toda a política dele aqui nos próximos anos aqui no Brasil. Tem um ponto que é perigoso. Aliás, é por isso que eu coloquei isso na capa do vídeo, porque para mim é perigoso e eu vou trazer esse ponto para vocês. Mas antes, preciso te lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda a nossa mensagem a chegar para muito mais pessoas, tá certo? Então vamos lá. Olha essa iluminação aqui, parece que minha camisa está mais amassada do que na verdade está. Mas eu acho que não está tão amassada assim não, né? Mas vamos lá. Bom, eu fiz aqui algumas anotações sobre o discurso dele. Então foi um discurso rápido, na verdade, um discurso de abertura ali da Organização das Nações Unidas. Um ponto importante em que o pessoal citou bastante aí. Ó, uma coisa, eu não vi essa análise de ninguém. Eu não assisti a análise de ninguém. Eu quis ouvir a análise e trazer o meu ponto de vista sobre o discurso que foi feito. Então, mas eu ouvi de maneira geral em alguns jornais o pessoal comentando sobre a ausência de alguns países na ONU. Isso não é novidade. A ONU vem perdendo força aí nos últimos tempos, né? Um organismo multilateral e que não vem tendo tanta força assim. Então, isso é um ponto importante. Mas continua sendo uma organização muito importante e é por isso até que ele esteve lá fazendo o discurso. A primeira coisa que eu queria pontuar é o seguinte: ele foi com uma gravata verde e amarela. Isso daí é engraçado porque em política, né, qualquer pingo é uma história, né? Então essa questão da gravata verde e amarela é algo que chamou atenção porque ele usava vermelho constantemente, né? Então o foco era sempre vermelho, mas obviamente devido aí ao governo Bolsonaro, ele está tentando tirar essa predominância da cor verde e amarela do governo Bolsonaro, né? Então isso daí é um negócio interessante, um negócio que chama atenção. Mas eu vou fazer aqui um apanhado geral do que ele falou, mas depois eu vou deixar para o final falar dois pontos que foram muito importantes, tá certo? Então, de maneira geral, ele abriu o discurso falando sobre crise climática, né? E em si eu até acho interessante essa parte, acho muito importante, inclusive, porque é o seguinte: o Brasil é um país referência em clima no mundo, né? Em ser um país não em clima, não a questão climática, temperatura do nosso ambiente, mas em questão de é, interferências climáticas. O Brasil é um país em que a grande parte da matriz energética brasileira já é limpa, entendeu? Então a nossa matriz energética, a grande maioria esmagadora dela é hidrelétrica, então com baixíssimo impacto ambiental. Quando a gente fala sobre gases do efeito estufa, é uma energia renovável, não traz esse impacto. Então isso já é um ponto positivo do Brasil e eu acho que é algo que era pouco explorado pelo governo Bolsonaro. Deixa eu só tirar esse negócio aqui que fica tocando. Eu acho que era pouco explorado pelo governo Bolsonaro porque ele acabava se apegando em outros pontos menos importantes, em uma briga constante. Mas eu acho que um ponto muito importante ser ressaltado: a matriz brasileira é uma matriz limpa. A gente é exemplo, não é para estar levando chamada de atenção de ninguém de outros países, porque nós, na verdade, como Brasil, nós somos exemplo nisso. Nós temos grande parte das nossas florestas preservadas, nós temos, igual eu falei, essa questão da energia limpa. Então, tudo isso é ponto muito positivo para o Brasil. Eu achei legal dele citar isso. Aí, obviamente, ele abre
abre o discurso assim, mas logo, logo ele já começou a falar sobre democracia, atacando o Bolsonaro e não sei o que lá. Então ele gastou alguma parte do discurso dele para falar que, sei lá, a esperança venceu o ódio, esse tipo de coisa, que para mim esse negócio tem relevância nenhuma. Um negócio que ele também citou sobre violência, que eu acho importante, mas de novo aqui um viés muito, porque assim, na questão da violência, ele citou sobre a violência contra grupos minoritários, por exemplo, os LGBT, QIA+, sobre feminicídio, tudo isso é muito importante. A proteção do bem-estar físico das pessoas é muito importante. Só que eu acho que o Brasil, ele é um, por exemplo, eu ouço muito slogan: o Brasil é o país que mais mata mulheres. Na verdade, o Brasil é um dos países que mais mata, ponto. E aí, obviamente, dali você deriva para todos os ramos da sociedade. Eu acho que a violência do Brasil é um negócio que tem que ser tratado com muita seriedade. Mas, infelizmente, quando a gente ouve no discurso, por exemplo, do Lula falando sobre isso, só que o problema são as ações, né? Então, quando a gente vê as ações, principalmente de partidos mais voltados ao discurso dele, partidos mais de esquerda, geralmente, quando você vai falar em punição, em maior rigor e tal, eles são contra. Então, o discurso é uma coisa, mas na prática acaba acontecendo diferente. Isso é complicadíssimo, entendeu? Então, é um discurso incoerente, é um tema importante, é um tema que o Brasil precisa melhorar muito, que violência é complicado e, na verdade, acaba manchando a imagem do país, inclusive até na questão comercial mesmo, na questão de turismo. Por que o Brasil deveria ser um país com potencial turístico imenso, mas as pessoas têm medo por causa da violência. Muita gente sai do Brasil para ir para outros países por conta da violência. Então, esse daí é um assunto muito importante, mas tem que ser tratado sério, não pode ficar só no discurso, né? Outra coisa também que ele falou, e aí, aliás, eu vou deixar esse negócio aqui para falar junto com o outro tema que eu falei que é um tema muito importante. Eu vou jogar aqui para baixo. Pronto. E aí ele falou de novo, ele retoma lá o discurso falando sobre extrema direita e não sei o que lá, falou mal também dos investimentos nos investimentos na área militar, né? Ele fez um exemplo que investido na área militar muito mais que é investido em outras áreas sociais que são muito importantes. Só que, de novo, eu acho interessante isso no discurso, obviamente, que ninguém é a favor da violência, ninguém é a favor da guerra ou coisa desse tipo. Porém, você tem que lembrar que você vive num mundo em que tem muitos interesses e muitas das vezes tem um ditado que eu acho interessante, que é a paz repousa sobre as armas, né? Então, no final das contas, os governos eles têm esses investimentos militares para ter equiparação de força e não ser subjugado pelos países. Então, isso daí fica bonito na conversa, de maneira prática, eu acho que não resolve absolutamente nada. Mas, ok. E outra coisa também que ele puxou foram as sanções econômicas. Então, sanções econômicas a países menos afortunados em desenvolvimento. Ele citou nominalmente Cuba, obviamente por razões que a gente já sabe, né? Então, ele foi muito contra essa questão das sanções econômicas e tal, que na verdade melhor uma sanção econômica do que uma guerra, né? Então, por exemplo, a sanção econômica é uma forma de você pressionar os países que estão agindo de alguma maneira inadequada no padrão global, de se adequarem. Obviamente que pode acontecer casos de injustiças, pode, mas é a vida, né? Então, bom, vamos lá para os dois pontos que eu achei mais relevantes. Então, eu vou falar agora de um ponto que é importante, que foi basicamente o discurso dele focado em cima disso, e um outro ponto que eu achei perigosíssimo. Bom, o ponto que ele mais focou foi sobre desigualdade. Ele falou sobre desigualdade um monte de vezes durante o discurso. Ele começou falando sobre clima, falou sobre desigualdade, depois mudou de assunto, depois desigualdade, depois mudou de assunto, depois desigualdade, terminou com desigualdade. E aí,
o que ele traz com a questão das desigualdades, ele trouxe um dado dizendo que os 10 maiores bilionários do mundo têm riquezas maiores do que 40% dos pobres da humanidade. Esse é um dado alarmante, obviamente, é um dado que não é bom, mas o problema desse tipo de dado é que muitas das vezes joga o foco no lugar errado, entendeu? Então, há problemas de existirem milionários? Não. Há problemas de existirem pobrezas extremas. Isso é um problema grande, tá certo? Mas como o foco dele é desigualdade, e aí ele vai desigualdade, aí ele pegou emprego e desigualdade, bilionário e desigualdade. O problema está nas soluções. Quais são as soluções? Durante o discurso dele, ele falou sobre. Ele deu uma cutucada na ideia do governo, do governo pequeno, né, do governo mínimo lá. Então, e essa daí é uma ideia liberal. Então, ele deu uma cutucada falando no liberalismo agravou as desigualdades econômicas. Então, pelo discurso dele, as formas de resolver a desigualdade, primeiro, acabar com o liberalismo econômico. Então, a ideia dele é, de novo, um grande governo, o grande irmão, mandando em todas as coisas. O que a gente já sabe, que na verdade, isso daí é a receita para o desastre. Isso é a receita para o desastre. Mas ele identifica o problema existe, a desigualdade. A desigualdade em si é um problema? Mais ou menos. Porque é o seguinte: se quando as pessoas estão na igualdade, na pobreza, eu acho um problema maior do que onde há desigualdade, mas as pessoas têm uma qualidade de vida mínima. Então, por quê? A gente já parte do princípio que o ser humano não é igual. Então, essa ideia de igualdade é uma utopia. Essa ideia de igualdade total é uma utopia. Isso não existe. As pessoas são desiguais pelo seu nascimento, pelo seu nível de educação, pelas suas próprias aptidões. Então, tudo isso gera desigualdade. Os países também é a mesma coisa, porque você pode dizer, sei lá, os Estados Unidos é um país que tem muitos pontos positivos em certas coisas, mas, por exemplo, quando a gente vai comparar com o Brasil na questão agro, o Brasil bate de frente fortemente porque ele naturalmente em seu território ele é forte pelo seu próprio nascimento, pelo seu solo, pelo seu clima, é uma desigualdade natural. Então, quando você foca em acabar com a desigualdade, muitas das vezes o foco está no lugar errado. O foco está em elevar o padrão de vida de todo mundo. E aí você vai ter desigualdades, mas você não vai ter rico que seja extremamente rico e você não vai ter pobre que seja extremamente pobre. Então, quando você consegue, de uma maneira em trabalhar as coisas para que, mesmo tendo desigualdade, você não tenha pessoas na miséria, pronto, isso para mim é um objetivo de um país, tá certo? E aí, como que você faz isso? O problema é que você não faz isso simplesmente, por exemplo, uma das soluções que ele cita ali é taxar os ricos pagarem mais impostos. Eu sou a favor, eu acho que um modelo de imposto do Brasil é horrível, entendeu? É um modelo de imposto regressivo e que é um modelo que expolia as pessoas que mais necessitam. Então, classe média no Brasil é o que mais paga imposto. Então, quem mais produz acaba pagando muito imposto, porque como o imposto é no consumo, é um tipo de imposto muito burro. Geralmente, o melhor tipo de imposto é o imposto na renda, porque aí proporcionalmente as pessoas pagarão impostos. Mas você não resolve o problema do país só em impostos, você resolve o problema do país desenvolvendo o país.
E aí ele até falou assim, uma frase que eu peguei dele, que foi o seguinte: o neoliberalismo, então ele já começa com essa história de neoliberalismo, agravou as desigualdades econômicas. Sim, agrava. Por que o neoliberalismo agrava as desigualdades econômicas? Que os países que trilham o caminho do liberalismo econômico, eles se desenvolvem mais. E os países que não trilham esse caminho vão se desenvolver muito menos, ou vão regredir. Então essa desigualdade é lógico que vai criar. Por quê? Porque está mais do que provado que quando você implementa um sistema liberal, as coisas tendem a desenvolver muito mais rapidamente. O governo passa a não ser o detentor de tudo, a fonte do desenvolvimento, a fonte de tudo. Não, você distribui aquilo e o mercado acaba trabalhando e desenvolvendo muito mais rapidamente. E isso daí foi experimentado em diversos lugares e todos os países que trilharam isso dão certo, entendeu? Eles desenvolvem. Então, o grande problema que eu vi esse foco grande na desigualdade. Parece um negócio interessante, mas o resultado disso é complicado, porque se você for trabalhar só na desigualdade, você pode correr o risco de igualar todo mundo na miséria, entendeu? Como aconteceu em diversos países que trilharam isso. Então, mas um ponto que eu falei lá no começo que eu achei perigoso que foi, e aliás, esse foi o tema do vídeo de ontem, que foi sobre a questão daquele juiz condenando o Uber a pagar bilhões lá. Ele citou exatamente isso: aplicativos e plataforma não deve abolir as leis trabalhistas que tanto lutamos. Isso daqui foi a frase dele. E por que eu acho uma frase muito perigosa? Porque isso demonstra que essa declaração de guerra contra esses novos modos de produção, esses novos modos de trabalho, é algo que está no cerne do governo. O governo não gosta desse tipo de coisa. E é justamente isso que está fazendo com que muitas coisas avancem e melhorem. Entendeu? Então, quer dizer, essa ideia de você acabar com esse desenvolvimento para trazer aqueles direitos trabalhistas que tanto lutamos, aí a pergunta vai ser: quais direitos? Porque é o seguinte, dos países que estavam ali, os países mais ricos não têm esses direitos trabalhistas que tem no Brasil, não tem uma carteira assinada igual tem no Brasil. Funciona de maneira diferente. Quanto mais desenvolvido, quando a gente vai falar de Estados Unidos, alguns países da Europa, é contrato de trabalho e o mercado é muito mais livre. Esses países mais desenvolvidos são assim. Entendeu? Então, quando ele diz isso, é uma coisa que aos ouvidos do mundo vão soar diferente do que aos nossos ouvidos aqui dentro. Porque se ele vai querer implementar esse modelo arcaico, igual a gente falou ontem, num sistema novo, o que vai acontecer? Ele vai destruir o sistema novo, entendeu? Ele fica insustentável. Então, por isso que eu achei perigoso, porque se essa for a direção que o governo está tomando, ele está indo na contramão do desenvolvimento. Isso daí é que eu achei muito perigoso. Bom, essa foi minha análise, uma análise rápida aí, eu não queria que ficasse uma análise muito extensa. Queria saber da sua opinião. Você assistiu? O que você achou? Concorda comigo? Discorda de mim? Coloque aí nos comentários. Coloque aí porque ajuda e eu entendo o que você está falando também. Se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo e até mais. Tchau, tchau.